Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021, terça-feira da terceira semana da Quaresma. Não se esqueça de dar o joinha aí para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas, de também compartilhá-lo com outras e outras pessoas da sua família, dos seus amigos, para que essa palavra de Deus possa chegar e ir ajudando outras pessoas também a viver a meditação da palavra diária. Vamos ao Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, São Pedro se aproxima de Jesus, querendo uma resposta prática. Quantas vezes eu devo perdoar? A resposta de Jesus também é prática. Basta você ver quantas vezes Deus já te perdoou e vai te perdoar das dívidas. E mais ainda, Jesus não só mostra quantas vezes, mas diz: olha a dimensão daquilo que você recebeu como perdão de Deus.
foi uma enorme dívida, não é? Então, você também é chamado a perdoar as poucas dívidas do seu irmão, como Deus, sempre. Aliás, a quinta petição do Pai Nosso, nós justamente rezamos isso. Eu e você rezamos isso todo dia. Só que às vezes isso não entra no nosso coração depois na prática. Nos nossos lábios está sendo dito todos os dias: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Todos os dias nós pedimos a Deus perdão das nossas ofensas e dizemos, do mesmo jeito que a gente está pedindo, do mesmo jeito que eu perdoo os meus irmãos. Mas na prática é muito difícil perdoar e a gente tem muita dificuldade, muita resistência no perdão. Bom, primeira coisa disso tudo é a convivência é sempre difícil, é sempre exigente. Viver com os outros não é fácil, não é? Então, é quase que inevitável que a gente convivendo com os outros, a gente não vai ter algum desentendimento, a gente não vai magoar e nem vai ser magoado. Isso acontece sempre, ou muitas vezes, né? É dada às relações. Então, a questão que o Evangelho propõe para quem é cristão não se trata de que eu vou viver nas relações sem crises, sem desentendimentos, sem magoar, sem sentir-me magoado. Mas significa que a ruptura não vai ser um entrave, mas é que eu tenha disposição para refazer os laços que foram rompidos. É isso que Jesus está nos ensinando. Deus está sempre disposto a refazer os nossos laços com Ele. Então nós também temos que estar sempre dispostos a refazer os nossos laços uns com os outros. É inevitável os desentendimentos, as mágoas, as dores, mas é necessário que a gente esteja disposto a refazer os laços rompidos. Então é a abertura para o perdão que conta, que eu esteja sempre aberto a perdoar, porque Deus está sempre aberto a me perdoar. Jesus bate nessa tecla o tempo todo, né? E nessa abertura que eu tiver para perdoar, significa que eu estou acolhendo o reino de Deus. Quanto mais meu coração estiver aberto a perdoar o meu irmão, mesmo diante daquela atitude, daquela falha terrível contra mim, quanto mais eu consigo perdoar, mais eu estou acolhendo o reino de Deus. E o contrário, quanto mais dificuldade de perdoar, mais o meu coração está fechado, mais o orgulho e o egoísmo gritam dentro de mim, seguram a porta para que eu não dê abertura para o perdão. Quanto mais eu tenho dificuldade de perdoar, mais forte o pecado ainda está dentro de mim. Então, qual que é o desafio? Não é que eu vou viver numa boa e ninguém vai me magoar. Possível, mas é que eu mantenha aberto o perdão. Me magoou, eu estou disposto a perdoar. Vamos para frente, vamos seguir. Mas dentro desse desafio de estar sempre aberto ao perdão, a gente pode pegar aquele dito popular e começar a questionar, né? Afinal de contas, paciência tem limite ou não tem? Né? E ainda, se eu ficar perdoando sempre, eu não vou estar dando margem para abusos? Sim, mas eu devo perceber o caminho que eu tenho que fazer perdão. Por isso, na história que Jesus contou, mostrou, o patrão foi misericordioso e perdoou toda a dívida. Mas a partir da atitude do outro que não foi capaz de perdoar, ele revogou
revogou o perdão, né? Então, às vezes, né, a paciência sim vai ter limite. Quando o outro pede perdão, quando o outro cai e precisa do perdão, mas também a atitude da pessoa não é uma atitude de um pecador, de um que cai, que reconhece a sua falha e que precisa de ser estendida a mão para levantar, mas de alguém que abusa da misericórdia. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio. E aí está o desafio. Mas não nos esqueçamos, o nosso perdão, por maior, por mais difícil que seja dar para o outro, porque foi uma ferida grande, não chega aos pés do perdão que Deus nos deu por causa dos nossos pecados. A generosidade de Deus, a misericórdia de Deus é imensa, não pode ser respondida com o tamanho das coisas que nós fazemos. De outro lado, também eu preciso perceber que, diante da generosidade, da misericórdia de Deus, eu não posso ser mesquinho. Não posso deixar a mesquinhez tomar conta do meu coração, né? Porque senão eu estou indo contra o amor de Deus. Eu estou me fechando ao amor de Deus. Essa parábola desse administrador que não foi misericordioso mostra que não se tratava de uma lei que ele tinha que cumprir, mas que ele não soube, não entendeu o sentido da misericórdia que recebeu. Por isso não foi capaz de agir com misericórdia. O tempo presente é a oportunidade que nós temos, é a possibilidade que nós temos para sermos generosos e misericordiosos. Depois não tem possibilidade mais. É game over, é fim, né? Então, se a gente se fechar egoisticamente dentro do nosso coração, deixar o orgulho fechar as portas do nosso coração para o perdão, significa que nós estamos indo ao encontro da morte definitiva. Uma última palavra ainda sobre esse texto, a gente percebe aqui justamente que os colegas observaram e não ficaram calados. Não é que eles foram fazer fofoca, mas é que diante da atitude daquele homem, eles precisavam agir, né? Então, às vezes, nós precisamos também agir para corrigir os outros. Não podemos simplesmente ver e falar, não tenho nada a ver com isso. É a função, é a missão também da igreja para com os irmãos. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual, né? Através dessa academia, o fortalecimento da musculatura da nossa alma. Para o alongamento, comece invocando o Espírito Santo de Deus. Faça um silêncio amoroso. Vai treinando nisso, é gostoso e faz um bem imenso para a gente. Fazer um silêncio amoroso diante de Deus, que é amor, misericórdia. Então, neste momento, justamente, você vai silenciar diante de Deus, mas tomando essas atitudes de Deus. Misericórdia e amor. Sinta no seu coração, nesse silêncio amoroso, a misericórdia e o amor de Deus. Para o aquecimento, então, perceba nas suas faltas a imensa misericórdia de Deus. Olha para a sua história, olha as faltas, os erros, os pecados que você já teve e como Deus não te puniu, mas perdoou. Como Deus tem sido misericordioso com você, inclusive te possibilitando viver. Então olhe, perceba suas faltas e a imensa misericórdia de Deus. E para o treinamento, terceiro passo, né? Comece a dar um passo concreto, escolha uma maneira de dar um passo concreto para perdoar alguém ou algum momento da sua história. Tem muita gente que traz muitas mágoas e muitas dores no passado, coisa que alguém fez ou que deixou de fazer, que fica ali remoendo e azedando o coração com isso. Comece a dar um passo, fazendo um propósito, mesmo que você ainda não consiga, faça um propósito de querer se libertar, se perdoar e perdoar a quem deve
sobre aquilo. Não deixe o orgulho e o egoísmo tomar conta e endurecer seu coração. Então, comece a dar um passo pensando: o que eu posso fazer de concreto, seja já para perdoar alguém ou algum momento da minha história, da minha vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.